Saudações em Goiás, 7h30 da manhã, 16 graus. O dia tá nublado e, assim, para dizer a verdade, amanheceu até frio. E por que eu não tô vestindo a minha jaqueta? Porque eu esqueci ela na minha mãe. Então eu vou, apesar de ter acordado tarde, né? Eu vou comprar pão e levar pro bando, aí eu pego ela. Eu até tenho outras jaquetas. Mas se eu usasse ela, quando eu voltasse eu teria que trazer duas. Então um friozinho não mata ninguém não. Antes de eu começar a tocar num ponto importante, que é basicamente o assunto que eu falei no vídeo de ontem, um vídeo de 1 hora. O seguinte, eu nunca tinha tomado o tal do ibuprofeno. Odiei a experiência. Ele de fato resolve o problema da dor, mas não era tanta dor assim. Mas em compensação, o efeito colateral acho que não vale a pena. A partir de agora, se eu não tiver dipirona, eu vou preferir a dorzinha. Vamos ver se eu dou sorte de achar queijo, mas eu duvido. Nem. Pior que o queijo normalmente chega na parte da tarde. Na parte da tarde eu vou ter que estar lá em casa para receber o rapaz na internet. E aí eu tenho que torcer para que, né, resolva antes do mercadinho fechar. Porque agora o homem só está entregando queijo uma vez por semana. O queijo não dá para quem quer. Então, gente, como esperado, não tinha queijo. Ele falou que chega lá pelas 6h30, 7 horas, ou seja, praticamente na hora de fechar. Que aqui é Goiás, né? Aqui as coisas não ficam... Tipo, é meio interior, né? Mas será que eu tô segurando certo? Não, tô segurando de cabeça pra baixo. Ah, meu Deus do céu. Pronto, é bem que eu vi. Desculpa aí o incômodo. Então, ó, pão e margarina pro bando. Vamos falar de geopolítica. Pois bem, vou seguir por esse caminho porque eu adoro ver esse lote. Amo planta, ainda mais frutífera. Quintal grande, dá até um quentinho. Vamos lá. Ontem eu peguei uma série de vídeos do TikTok e fiz uma colagem. Um exercício que os franceses chamam de bricolage, que eu aprendi quando eu fazia trabalho de faculdade para os outros, né? Porque sempre foi uma fonte de renda para mim fazer trabalho de faculdade. E aí eu fiz um punhado de trabalho para uma moça que hoje é mestra e é blogueira famosa, tá em Buenos Aires. E ela fazia ciências sociais, mas ela sempre gostou mais de antropologia. Tanto que em ciências sociais você pode escolher, né? Ser politólogo, sociólogo ou antropóloga. Ela escolheu antropologia. Vou mostrar pra vocês. Como eu disse, eu gosto de flores. Flor é um troço bonito. Uau! Então, ao fazer os trabalhos pra ela não era à toa não, tá, gente? É porque ela também trabalhava. Só que, tipo, tinha grana, né? Então, ela me pagava para fazer esse trabalho. Aí eu aprendi muita coisa de antropologia. Aí amei esse negócio, esse conceito de bricolagem. Enfim, eu fiz uma espécie de bricolagem a partir de textos, de vídeos, né, claro, do TikTok. No qual o leitmotiv era mostrar o que a imprensa não mostra. Que o mundo está mudando rápido e muita gente simplesmente não está enxergando. Eu acredito que quem me vê aqui sabe disso, está cansado de saber. O problema são as outras pessoas, certo? As outras pessoas, a maioria das pessoas, e eu não estou falando de pessoas burras não, de forma nenhuma. Primeiro que eu nem trabalho com esse conceito de burrice, né?
Eu só uso como ofensa mesmo. Não acredito que exista. Mas enfim, não são pessoas que com limitação intelectual ou que não se interessam. Não, eu tô falando de pessoas com capacidade cognitiva, intelectual, inclusive acima da mediana, e que buscam informação. Essas pessoas, inclusive, elas não têm acesso a conhecimento. Ah, gente, esse ano eu quero ver se eu pego umas sementes desse algodoeiro. Para quem nunca viu um pé de algodão, no caminho aqui, nesse bairro, como ele é muito antigo, e quase todo mundo aqui tem um sítio, uma fazendinha, uma chácara. Então, eu repito, pessoas dessa comunidade há mais de 100 anos, então muita gente tem algodoeiro. O tradicional, não o plantado em sistema de latifúndio. São dois algodões diferentes, inclusive de espécie diferente. O nativo é o que produz o tal algodão egípcio. Tal algodão egípcio é nativo das Américas e era cultivado pelos indígenas há muito tempo antes da chegada de Cabral. Os meus ancestrais, por parte de mãe, Capó do Sul, não era um índio que andava pelado, né? Era indígena que usava roupa, não roupa como a gente concebe ocidentalmente, né? Mas eles faziam vestuário, teciam para uma série de usos. Então eles usavam e cultivavam algodão. E esse algodão que eu estou falando é o mesmo que se cultiva no Nordeste. Um algodão grande, um algodoeiro grande, de fibra longa. Mas enfim, voltando ao assunto. O que acontece, gente, é que, como eu estava dizendo, pessoas que... Olha lá, entrada para a igreja. Tem que rezar. Precisa rezar. Rezar é bom. Então, o que acontece é que, como a imprensa, ela faz duas coisas simultâneas. Ela esconde o que realmente está acontecendo e ela mostra coisas que não acontecem. Antes de ontem também, nós fizemos vários vídeos de pequenos ou grandes sobre o jornalismo declaratório, certo? Então deixa eu falar um pouco sobre o jornalismo declaratório, que é a principal fonte de desinformação. Porque uma coisa é não ter informação, outra é desinformar. O que a imprensa, grosso modo, faz é desinformar. Perfeito? Desinformar. Então vamos lá, como isso acontece? Vou dar alguns exemplos que eu vi nos últimos dias. Um que eu já inclusive comentei foi um vídeo da mídia ocidental, claro, né? Comentando a pesquisa, suposta pesquisa israelense de uma arma contra mísseis hipersônicos, certo? E o título da matéria, letra garrafal, era algo como assim: Israel fará armas contra mísseis hipersônicos, né? O fará, quer dizer, tipo, vai fazer, né? Dá a impressão que, sei lá, do jeito que está o título e mostrando as imagens, né? Tem sempre a imagem. E dá a impressão que, tipo, amanhã Israel já vai ter uma arma para se defender contra o Fatah, um míssil de Mach 13 a Mach 15 hipersônico iraniano. A impressão que você tem é que mais dia, menos dia, qualquer hora, agorinha, tá chegando o anti-hipersônico israelense. E nada poderia ser mais falso, né? Quantas horas? Nada poderia ser mais falso. Porque, na verdade, gente, a questão aqui é que a entidade, nenhum país do Ocidente, incluindo os Estados Unidos, possui mísseis hipersônicos. Certo? Não sequer produz os mísseis. Nenhum deles. Os Estados Unidos tentaram 2 vezes
e deram com os burros na água. Inclusive, só um adendozinho, eu vi um desavisado falando, mas o Minuteman, não sei o que, na reentrada atinge 1,20 m. Só que o Minuteman, um ICBM, não é um míssil de cruzeiro, certo? Não é um míssil de cruzeiro. Ele atinge essa velocidade porque ele voa muito alto. E na reentrada, em posição vertical, ajudado pela gravidade, ele atinge 1,20 m. Mas enquanto ele está voando, a velocidade dele é de 1,2 m, certo? Então não é míssil de cruzeiro. Você pensa, se o Minuteman for lançado pelos Estados Unidos, numa das bases que foi revelado que eles têm, secretas, que estão enganando os russos há 30 anos. Vamos pôr do lugar mais perto, a Turquia. A partir do momento que esse ICBM fosse lançado da Turquia, a Federação Russa certamente faria duas coisas. Primeiro, a partir de que identificasse, né? Porque nós temos, para os russos, redes e satélites exatamente para identificar isso. São o sistema Kupol e o sistema Peônia, constelação de satélites Peônia, constelação de satélites Kupol. Uma delas seria a primeira, mas as duas identificariam muito rapidamente o lançamento desses mísseis. Identificado rapidamente, a própria inteligência artificial do supercomputador de Saratov mandaria o satélite Neutron identificar se ele estava carregado ou não com ogiva nuclear. Identificado, bom, aí vem o passo 2, que é derrubar esse míssil. Há várias maneiras de fazer isso. Como é um míssil muito antigo, o sistema eletrônico dele é simplão. Então não é para os sistemas eletrônicos russos. Por exemplo, o sistema que os russos estão usando naqueles helicópteros Ka-52. Vocês nunca pararam para perguntar por que um Ka-52 simplesmente não cai? Caía no começo da guerra. A OTAN chegou a derrubar alguns, mas não cai mais. Pelo contrário, o que faz é derrubar míssil. Mas como esses helicópteros não são atingidos por míssil, por MANPAD, derruba os mísseis que atingiram contra ele e tem feito um estrago no campo de batalha por causa do sistema de interferência eletrônica. Um desses sistemas de interferência eletrônica, baseado em radar, tem um alcance de 5.000 quilômetros, ou seja, a partir de qualquer base no extremo sul da Rússia, pega qualquer canto da Turquia. Então já lança isso para tentar. Se não desse certo, que é pouco provável, porque é fácil, crível e legítimo esperar que funcione, porque funciona com míssil supostamente muito mais moderno, ainda mais contra uma velharia de 30, 50 anos, contra os mísseis nucleares que os Estados Unidos ainda têm. Então, no caso raro de não funcionar, os russos ainda teriam o Noodle, o A-235, o A-350, o S-400, o S-500, o S-550 e o Peresvest. Então, é um sistema de proteção de camadas, certo? De quíntupla redundância. O míssil não chegaria no destino. Vocês podem ter certeza absoluta disso. A segunda ação da Federação, evidentemente, é destruir o local onde o míssil foi lançado. E aí eles não usariam um Kinjal, que emite 10. Eles usariam um Zircon, que emite 20. E tem um poder destrutivo muito maior. Então, lançou um. E imediatamente trata de derrubar, ato contínuo, destruir o que quer que tenha lançado ele. Pronto, simples, tecnologia, engenharia, certo? Produção industrial superior. Ok. Agora, nenhum país do Ocidente consegue fazer do oeste coletivo, né? Os tais 50 países que o Xi Jinping zombou, falando que a Rússia enfrentaria ele sem problema nenhum. Nenhum desses 50 países, são 52 na verdade, tem dispositivo hipersônico. São armas convencionais, antigas,
de gerações ultrapassadas. Então, se você não tem essa arma como referência, você não consegue nem fazer a arma, fica difícil pensar que você vai dar conta de uma contramedida, certo? Até porque é óbvio que o armamento russo, o tal sistema de pele inteligente, que eu ainda estou devendo um vídeo específico sobre, hoje eu tenho que terminar um negócio para mandar para a Embaixada da China. Aí assim que eu terminar, eu falo. Inclusive acho que eu vou falar na live. Falando na live sobre o sistema de pele inteligente com detalhes. Mas voltando ao assunto. É claro que os mísseis hipersônicos russos têm um sistema de pele inteligente. É de redundância dodécupla. São 12 sistemas instalados de maneira independente. Então você pode até romper, usar sistema de guerra eletrônica, supondo que eles tenham, e tem, né? Estados Unidos já foi uma potência nisso, para tentar passar por, sei lá, 6, 8 dessas camadas, mas não vai passar pelas 12, certo? Não vai. E outra coisa, a velocidade. Existe uma coisa interessante a respeito da física, de como funciona esses hipersônicos, isso aqui, em velocidade hipersônica, forma-se uma camada de plasma. O que é plasma? Essencialmente gás aquecido a 10, 12 mil graus Celsius na frente do míssil. Esse plasma é reflector natural de ondas. Então ele torna a detecção por radar, por estranho que possa parecer, a detecção por radar e mesmo sistemas de interferência eletrônica muito difíceis, a não ser que você tenha comprimentos de ondas bastante específicos para controlar isso. Os russos evidentemente têm, porque eles que fabricam. Agora os israelenses provavelmente não têm nem ideia. Então, como eles vão fazer uma arma? E você declarar que Israel vai fazer é uma não notícia. Por quê? É o jornalismo declaratório. Tá, vai fazer quando? Como? Onde? Certo? Porque tá, eles vão começar a fazer. Já tem estudo? Com certeza que não, né? Não tem estudo, vai ter que começar os estudos. Quanto tempo levaria esses estudos para terminar? Terminados os estudos, quem vai montar as peças de demonstração? Qual empresa? Feita a demonstração, quem vai fazer os testes? Feitos os testes, todos eles sendo bem sucedidos, aí precisa de uma empresa, do governo, contratar uma empresa para fabricar. Quanto tempo vai levar? Tá, a empresa fez. Ok, a empresa fez. Tem que comissionar, o que também não é um processo rápido. Comissionou, tem que iniciar a fabricação em massa. Quantos anos vocês acham que isso leva para acontecer? 10 a 12. 10 a 12 anos. Certo? E aí, Israel está protegido dos mísseis hipersônicos iranianos que estão sendo feitos hoje, graças a uma arma que supostamente eles vão fazer daqui 12 anos, daqui 10 anos. É isso? Isso é proteção? Ó, igual chegar um ladrão em você, ó, assalto. Perdeu. Se você é um ladrão, daqui 8 anos eu estaria armado. Então, se fosse você, não tentaria me roubar. Hã? Você acha que isso funcionaria, honestamente? Esse tipo de jornalismo declaratório. Sabe? Jornalismo declaratório. As pessoas, no mais das vezes, e eu testei isso no Twitter ontem, antes de ontem. Coloquei uma notícia lá de um cara que se declarou soft vegano. Que comia carne, mas a intenção era não. Então ele era soft vegano. Eu fui no perfil do cidadão e li o post original. O perfil é de zoeira. O post também era uma zoeira. 95% das pessoas comentou como se fosse sério. Sabe? Nenhuma. Mesmo os que desconfiaram que poderia ser trollagem, nenhuma das pessoas foi no post original. Para entender, né? Não, nenhuma foi. As pessoas simplesmente acreditam em títulos, certo? Acho que a geração TikTok mesmo pegou todo mundo. Sua atenção dura 10, 15 segundos.
certo? Então se você gasta mais de 15 segundos para ler, você simplesmente não lê. Você contenta seu cérebro com o título. E aí fica muito fácil enganar as pessoas. E a imprensa, evidentemente, sabe disso. As mídias sociais sabem disso, certo? As plataformas digitais sabem disso. E é com base nisso que esse jornalismo tem muito sucesso em enganar as pessoas, em mentir para elas. Porque, tá, você pode até falar, ó, gente, isso é só um projeto, talvez nem aconteça, não tem nenhum fundamento para acreditar que vai ser real. E mesmo que seja, não vai resolver nada para os próximos anos, para essa década de 2020. Porque o problema do Irã, né? Não, na verdade não é um problema do Irã, né? O problema é de Israel. O problema de Israel é para hoje, não é para 2030 não. Certo? Mesmo que alguém escreva essas palavras de bom senso, o que nunca escreve, mas vamos supor que escrevesse, não ia adiantar nada. Porque a larga maioria das pessoas só lê o título. Uma das coisas que não ajuda meu canal a crescer, claro, se tem um boicote da própria plataforma, um punhado de coisa, é que eu evito o quanto posso manchetes espalhafatosas, só para atrair clique. Por que eu evito? Se eu poderia ganhar mais seguidores? Ué, evito por um motivo simples. Quem clica nessas coisas quer notícia de 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Não, eu faço discussão. Eu considero a inteligência das pessoas. Entendeu? Então, eu coloco uma manchete ou engraçada, né, para tentar burlar a inteligência artificial da plataforma, e sempre realista. Eu não coloco urgente, a casa caiu, nada, porque não é assim que a coisa funciona. Eu não sou narrador de jogo de futebol americano, certo? Aqui a gente tenta fazer análise geopolítica. Mas as pessoas que se informam pelas plataformas sociais, pela mídia eletrônica e convencional, são enganadas sempre. Sempre. E acreditam que estão sendo informadas, quando na verdade estão sendo enganadas. E é isso. Inclusive, bom dia.